E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui com o nosso assunto fontes de energia. A gente está começando hoje a segunda parte desse conteúdo que está relacionado à quarta semana da nossa atividade remota. Tá? Na última aula, ela foi grande, né? Foi uma aula grande, mas a gente concentrou, condensou muitos assuntos, tá? Infelizmente, muita coisa fica de fora. Tá? Mais que eu concorde que as aulas estão muito grandes, tá? É muito assunto e a gente está, né? Infelizmente, tem que fazer uma seleção dos assuntos e muita coisa acaba sendo deixada, né, de fora. Então, eu reforço a importância de vocês fazerem a leitura dos livros didáticos, também de darem uma olhada lá no material, anexo, tá? Para poder fechar, arrematar todo o conteúdo. Tá bom, gente? Na última aula, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de fontes de energia, né? Falamos até sobre, propriamente dito, né, a energia, o que é, né? A gente percebeu que a energia em si é um conceito muito complicado de a gente conseguir, né, estabelecer e até compreender. Tá? Vimos que a energia ela é um dos elementos básicos do universo, tá? Ele foi criado no universo. Vimos também que a energia ela é constante neste universo criado, tá? É, e de que o que a gente observa no nosso dia a dia é uma constante transformação dessa energia. Tá? E existem diversos tipos de energia: térmica, elétrica, mecânica, sonora, química, tá? E ela está a todo momento, né, passando de uma para outra. Então, o que a gente fala sobre fontes de energia, basicamente, são fontes onde a gente pode extrair uma quantidade muito grande de energia, relativamente barato e eficiente. Aliás, isso é importante. Uma fonte de energia, para ela vingar, ela tem que ser barata, ela tem que ser de fácil acesso, ela tem que ser, acima de tudo, rentável. Né? Então, uma fonte de energia para vingar, ela tem que agregar todos esses valores. Tá? Então, a gente vai observar que a gente pode agrupar essas fontes em tipos. Tá? E a gente viu lá na nossa primeira aula, né, que existem desde os tipos primários e os tipos secundários, assim como também, né, os tipos renováveis e não renováveis. E aí a gente começou a falar um pouquinho sobre as fontes não renováveis. E falamos muito sobre a principal fonte de energia não renovável que existe, que é o carvão. Tá? Basicamente, um polímero de hidrocarboneto formado pela compressão de matéria orgânica, tá? Ao longo de milhões de anos, tá? Formando esse composto viscoso, que em si ele é pouco útil. Mas quando a gente, né, destila ele em um processo conhecido como destilação fracionada, né, a gente consegue todos aqueles subprodutos, tá, tão importantes para a sociedade moderna. Produtos que vão do plástico à gasolina. Tá? Então o petróleo, ele hoje é a principal fonte de energia e ele molda basicamente a sociedade moderna. Tá? Hoje a gente vai continuar nesse assunto sobre fontes não renováveis, falando um pouquinho sobre o carvão e a energia nuclear. E aí depois a gente vai pegar para as fontes renováveis. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, isso. Basicamente, o carvão, o carvão mineral, ele é, assim como o petróleo, um combustível fóssil. Tá? Ele também é o primeiro combustível a ser utilizado pelo homem, tá? Na Revolução Industrial. Tá? Ele é o combustível da Revolução Industrial. E durante séculos, o carvão foi a principal fonte de energia do ser humano. É interessante porque, assim como tudo na Revolução Industrial, todas as inovações técnicas da Revolução Industrial, basicamente o que a gente viu foi formas diferentes de extrair fontes de energia mais eficientes, de obter fontes mais eficientes de energia. Tá? E o carvão foi o primeiro deles. Então, durante séculos, ele foi uma
importante matriz, foi a mais importante fonte da matriz energética do mundo e até agora, até os dias de hoje, ele é largamente utilizado em diversos países. Tá? Então, muitos países ainda o utilizam como principal fonte de energia. E aí vai depender do quê? Vai depender da distribuição das reservas de carvão mineral. Tá? Assim como o petróleo, o carvão mineral, ele se formou em processos de fossilização. E não é em qualquer lugar que a gente encontra ele. Ele se distribui de forma muito desigual pelo planeta. Tá? Então, assim como ele se distribui, a gente vai ver também que os países vão explorar de acordo com a sua capacidade. Então a gente tem a China, a gente tem a Rússia, a gente tem os Estados Unidos, que são grandes, né, utilizadores dessa fonte, até porque tem grandes reservas de carvão mineral. Já o Brasil ele tem reservas muito pequenas e a maioria delas concentradas no sul do país. Então a gente pode ver aqui, né, nesse mapa aqui, algumas dessas regiões onde te encontra um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aqui um pouquinho no Paraná também, tá? Nessas regiões se explora o carvão e a gente chega a ter até termoelétricas movidas a carvão, tá? E algumas siderúrgicas também, mas de uma forma geral é uma quantidade muito pequena. Tá? Existiu até uma intenção também de construir termoelétricas aqui no Sudeste, principalmente no norte do estado de Janeiro, em uma parceria, né, com a China, que iria importar esse carvão, mas no fim acabou se optando pelo gás natural também, que é produzido ali na Bacia de Campos e que ficaria bem mais barato para essas termoelétricas. Tá? Agora, de uma forma geral, o Brasil não produz ou não explora o carvão mineral em grande quantidade porque nós realmente não temos muito dessa reserva. Também não vale a pena a gente construir para importar, né, construir termoelétricas para importar, porque nós temos outras fontes disponíveis em abundância e muito mais baratas. Tá? E aí é sempre bom a gente lembrar disso. Uma fonte de energia, para vingar, ela tem que ser barata, ela tem que ser energética, produzir em grande quantidade e ela tem que ser barata. O maior problema do carvão é de que a queima do carvão ela não é uma queima completa. Tá? Ou seja, o petróleo é muito mais eficiente como combustível do que o carvão. Tá? E além de também produzir gases que são tóxicos, gases do efeito estufa, tá? O carvão ele produz uma espessa fumaça que em algumas regiões se torna até um problema muito sério. Então na China, a gente vai ver isso daqui a pouco mais para frente, mas na China a gente tem graves problemas relacionados à qualidade do ar, porque boa parte da indústria a chinesa depende, tá, das termoelétricas movidas a carvão. Tá bom, gente? Beleza. Agora, vamos falar um pouquinho sobre outra importante fonte não renovável, que é a energia nuclear. Gente, por que a energia nuclear é uma energia não renovável? Bem, primeiro a gente tem que entender que existem dois tipos de energia nuclear, tá? E estão aqui representados aqui nessa figura. Uma é a fissão nuclear. Tá? E o que é a fissão nuclear? Basicamente, você vai ter um átomo com um núcleo muito pesado. Então, no caso aqui, por exemplo, o urânio. Tá? E você quebra este núcleo em partículas menores, em átomos menores. Tá? A fissão, então, é a quebra do núcleo. Ela se faz valer do quê? Ela se faz valer de uma força fundamental da natureza. Tá? Existem 4 forças fundamentais da natureza, né? São forças que moldam o universo. Algumas são bem conhecidas, né? Como a gravidade e a eletromagnética, a força eletromagnética. Essas duas, a gente lida com elas o tempo todo, né? A gravidade que nos mantém presos aqui à Terra e coisa e tal, e a eletromagnética que compõe basicamente, tá, os átomos e também as energias, o magnetismo que a gente pode ver nos ímãs, tá? Agora, outras duas forças são bem menos conhecidas porque elas estão restritas ao núcleo do átomo.
que é basicamente a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Então, é a exploração dessas duas forças, né, que a gente obtém a energia nuclear. No caso da fissão, você está quebrando aquela força que mantém os núcleos unidos. Tá? É interessante porque se você parar para pensar direitinho, né, o núcleo é formado basicamente por nêutrons, que são partículas que não têm, né, carga elétrica, né, da força, da energia eletromagnética, e você tem os prótons, que são positivos. Então, o núcleo é positivo. E aí a gente estuda que essas energias, elas se atraem quando elas são contrárias e se repelem, né, quando são iguais. Então, o que impede do núcleo atômico se esfacelar, já que ele é positivo? Basicamente, é essa energia nuclear. Né? A energia nuclear que serve como gancho, que mantém a integridade do núcleo. Quando você quebra o núcleo atômico, você está liberando essa energia nuclear. Né? Então, a fissão ela vem daí. Aí a pessoa pode dizer, professor, mas professor, por que, que ela é uma fonte não renovável? Porque o combustível é o urânio. E não é qualquer urânio, a gente tem que depois passar por a gente vai ver daqui a pouco um videozinho que a gente vê que esse processo tem que enriquecer o urânio, porque é basicamente um isótopo do urânio, né, um elemento altamente radioativo que serve de combustível para as usinas nucleares de fissão nuclear. Tá? A outra fonte de energia nuclear é a fusão nuclear. A gente pode ver aqui nessa outra figurinha aqui, que se trata de quê? De você pegar átomos muito leves, como por exemplo o hidrogênio, né, e fundir elas em um átomo, né, maior, no caso o hélio. Tá? É interessante que para você fundir, né, esses átomos, você precisa de uma força muito grande. Mas uma vez fundido, né, esses átomos, você tem a liberação da energia, tá? Principalmente daquela matéria que sobra. Tá? E quando você pega a soma de 4 hidrogênios, né, do peso atômico de 4 hidrogênios, você vê que ele dá um pouquinho menor do que o peso atômico do hélio. Mas por quê? Porque na prática, quando você junta 4 átomos de hidrogênio, o resultante final é um átomo de hélio, mas essa pequena diferença entre os pesos atômicos acaba se convertendo totalmente em energia. Aí a gente volta lá para aquela equação de Einstein, né? Energia igual a massa vezes velocidade constante da luz. É basicamente essa relação. Quando você converte uma pequena fração de matéria em energia, é uma quantidade absurda. Para vocês terem uma ideia, a massa de um sanduíche, né? A massa de um sanduíche, se você convertesse ele totalmente para energia, você teria energia suficiente para sustentar uma cidade de 300 mil habitantes por meses. Né? Então, são dois tipos de fontes de energia. A fusão, ela é basicamente a fonte de energia das estrelas. O que mantém o calor, o que mantém, né, a luminosidade, essa energia radiante, né, essa energia térmica que a gente observa nas estrelas e no nosso Sol, que é uma dessas estrelas, é basicamente o processo de fusão que ocorre dentro dessas estrelas. Tá? Mas por que ocorre fusão dessas estrelas? Porque basicamente a massa dessas estrelas é imensa. Quando, né, elas se formam, a gravidade junta essa massa absurda e empurra toda essa massa para o centro. Os átomos de hidrogênio que estão ali no centro começam a ser comprimidos, né? Comprimidos por esse peso e acabam se fundindo. É quando você tem o início das reações nucleares dentro de uma estrela, é o nascimento de uma estrela. Então, a cada minuto, o Sol, né, entre aspas, queima trilhões de toneladas de hidrogênio. Tá? E trilhões de toneladas de hidrogênio que se convertem em hélio.
e essa diferença de massa acaba gerando a energia que chega até nós, né? Aí é claro, mas peraí, então se o Sol está convertendo hidrogênio em hélio, vai chegar um momento em que o Sol vai ser apenas hélio, exatamente. Aí a gente passa por uma nova fase do Sol e aí ele começa, né? O peso continua, a massa é a mesma, né? Mas aquela fonte de energia primária que mantinha o Sol estável, né? Ela se esgota. E aí depois você tem o que? Só o hélio, mas o peso continua. Então essa compressão continua a ponto de fazer o hélio iniciar o seu processo de fusão. Tá? E aí o hélio se funde para formar o ilídio e assim por diante, né? O que a gente pode ver basicamente é uma série de fusões nucleares que formam todos os elementos da tabela periódica, né? Ou seja, basicamente cada elemento do nosso corpo, pelo menos até o ferro, né? O elemento ferro, ele foi sintetizado dentro de uma estrela, dentro de um núcleo estelar. Depois, os elementos mais pesados, eles precisam de uma reação mais energética para se formar. Eles se formam em situações de supernova, quando estrelas muito grandes explodem e formam, né, os outros elementos. Mas o que é importante de te entender aqui é o seguinte: o ser humano ainda não conseguiu dominar tecnologicamente a fusão nuclear. É o sonho de todos os cientistas e de todas as economias do mundo. O dia que a gente conseguir dominar a fusão nuclear, né, a gente teria uma fonte ilimitada de energia limpa. Por quê? Porque você teria hidrogênio se formando, né, se fundindo, formando hélio, tá? Que é um elemento que não tem nenhum risco, não apresenta nenhum risco para a natureza. Tá? Mas por que é tão difícil? Porque lá no Sol você tem todo o peso do Sol para gerar a fusão nuclear. Aqui na Terra você não tem isso. Então você tem que introduzir energia no sistema para depois você conseguir explorar. E hoje a maioria das usinas de fusão nuclear, e existem algumas espalhadas pelo mundo, e elas são usinas experimentais, elas ainda não conseguiram criar um saldo positivo. Ou seja, elas ainda gastam mais energia para fundir o átomo do que elas conseguem obter de energia dessa fusão. Tá? Então, quando a gente fala sobre usinas nucleares, a maioria, na verdade, todas as que funcionam de forma comercial são usinas de tipo fissão nuclear. E qual é o problema da fissão nuclear? O problema da fissão nuclear é de que você vai ter subprodutos radioativos. O urânio, né, ele acaba produzindo o césio e outros componentes que são altamente radioativos. Mas galera, antes de a gente continuar aqui, vamos falar um pouquinho sobre como funciona uma usina nuclear, né? Então, aqui a gente pode ver o esquema de um reator nuclear, de uma usina de fissão. Você basicamente tem um reator onde pastilhas de urânio enriquecido, né, são depositadas para gerar uma reação controlada, né, de fissão nuclear. Essa reação gera calor, esse calor vai aquecer uma água, tá? E essa água vaporizada, pressurizada, é que vai mover uma turbina para gerar a energia elétrica. Tá? Então, aqui se a gente for ver o outro esquema, isso fica mais claro. Você tem barras de urânio, e aí é interessante que essas barras elas são intercaladas por barras de materiais que absorvem radiação. Por quê? Porque basicamente, se a gente voltar aqui na fissão nuclear, você precisa de um próton para quebrar, né? Ele é disparado e ele quebra o núcleo. Esse núcleo, ao se quebrar, libera mais prótons que irão quebrar outros núcleos em uma reação em cadeia. Tá? Quando você tem, né, um material muito puro, enriquecido de urânio, tá? Em uma reação sem controle, você tem uma explosão nuclear,
como nas bombas nucleares. Agora, nas usinas, isso não é interessante, né? Não é interessante para ninguém que as usinas explodam. Então, o que eles fazem? Eles intercalam, primeiro, que o urânio que é utilizado em usinas, ele tem um grau de pureza muito menor, né? Ele é muito menos enriquecido, e essa palavra enriquecida não é que você envolve ali o urânio com barras de ouro, não é isso, né? O enriquecimento de urânio é você separar o urânio do estado natural que você encontra na natureza e você separar o urânio que te interessa, que é o urânio, o isótopo do urânio, né? Que ele causa essa reação nuclear. Então, quanto mais puro é esse urânio, quanto mais você extrai esse isótopo, né, maior essa capacidade de reação. Então, quando você tem um urânio muito enriquecido em uma reação descontrolada, você tem uma explosão nuclear. No caso de uma usina nuclear, não. No caso de uma usina nuclear, o urânio é bem menos enriquecido, né? Ou seja, a reação dele, a reatividade dele é muito menor, e você também controla a reação, tá? Utilizando barras que vão absorver a radiação. Então, toda vez que você quer aumentar a reação, você expõe as barras de urânio, o que aquece o sistema, e principalmente a água que passa aqui pelo reator, né? Essa água vaporizada, né? Ela vai mover o gerador elétrico, tá? E quando você quer diminuir essa reação, você, né, fecha ou você coloca entre essas barras, né, as barras que vão, né, absorver a radiação, tá? Então, basicamente, uma usina nuclear é uma termoelétrica. Ela usa o calor do núcleo atômico para gerar pressão, né, vapor pressurizado, e esse vapor pressurizado é o que vai, né, mover um reator. Sempre lembrando que, apesar de você ter água aqui para resfriar o reator, não é essa água que vai ser aquecida, não. Tá? Essa água que esfria o reator, ela passa por um outro sistema que ela vai aquecer a caldeira de uma outra água, né? Vocês podem observar aqui, ó, essa água está passando aqui, ó, muito quente, tá? E aí depois ela volta para o reator, tá? Essa água que passa muito quente aqui, ela esquenta essa outra água da caldeira, que vai gerar vapor, e é esse vapor que vai mover a turbina. Por quê? Porque essa água que está em contato com esse material, ele está altamente radioativo. E essa água tende a se manter nesse sistema. Tá? Ele só sai daqui se houver um acidente, se houver alguma coisa, né, que vai acabar vazando. Mas geralmente essa água fica represada num sistema fechado, né? E é essa água muito quente que vai aquecer essa outra água, né? E essa é uma camada de proteção. Muitas das vezes o próprio reator ele fica protegido, né, em um local, vocês podem ver aqui, com chumbo, com concreto armado, né? E qual é o intuito dessa proteção toda? É evitar qualquer vazamento dessa região ou até mesmo ataques externos, né? Atentados terroristas e coisa e tal. Vai lembrar que para um terrorista, uma usina nuclear é um ponto interessante de, né, é um alvo, né? Então, em muitos países do mundo, os reatores são protegidos, né, de agressões externas e também para qualquer tipo de problema interno. Tá? Agora a gente vai ver um rápido videozinho, pessoal, para ver como que se produz o urânio enriquecido. Você sabe como o urânio que sai da Terra se transforma num combustível para gerar energia? Vamos conhecer então o ciclo do combustível nuclear. Tudo começa com a mineração. O minério é retirado da terra e triturado. Sobre as pilhas de rochas moídas se joga uma solução ácida que separa o urânio do minério. É a lixiviação, que resulta num líquido chamado licor de... Opa, gente, fiz aqui, fiz caquinha. Vamos aqui de novo.
Vamos lá. Você sabe como o urânio que sai da Terra se transforma num combustível para gerar energia? Vamos conhecer então o ciclo do combustível nuclear. Tudo começa com a mineração. O minério é retirado da terra e triturado. Sobre as pilhas de rochas moídas se joga uma solução ácida que separa o urânio do minério. É a lixiviação, que resulta num líquido chamado licor de urânio. Depois de filtrado e decantado, esse líquido se transforma num concentrado, o yellow cake, que é urânio natural em forma de pasta. Ele é então embalado e segue para outra etapa, a conversão, que transforma este concentrado no gás hexafluoreto de urânio. Para que possa gerar energia elétrica, o urânio tem que ser enriquecido, ou seja, concentrado, um processo que aumenta sua força. Isto é feito em diversas cascatas de ultracentrífugas, instaladas na fábrica de enriquecimento de urânio da INB, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Dentro desses equipamentos, o gás hexafluoreto de urânio gira numa velocidade extremamente alta, separando os átomos mais leves dos mais pesados. Isto faz com que a concentração de urânio passe de 0,7%, o urânio natural, para até 3,75%. É esse enriquecimento que permite ao átomo de urânio liberar calor e gerar energia. O urânio enriquecido, ainda em forma de gás, recebe uma mistura especial e volta a ser uma pasta, que é filtrada e vai ao forno, transformando-se em pó. Este pó passa por uma prensa, de onde sai em forma de pastilha, um pequeno cilindro com 1 centímetro de altura e de diâmetro. Nesta fase, as pastilhas são frágeis e precisam ser endurecidas a temperaturas muito altas. Depois de retificadas e testadas, elas estão prontas para o próximo passo, a montagem do elemento combustível. Para se ter ideia, apenas 2 pastilhas são capazes de gerar energia suficiente para uma casa onde moram 4 pessoas durante 1 mês. Para que as pequenas pastilhas gerem energia elétrica, elas são empilhadas dentro de varetas de uma liga de aço super resistente, o zircaloy. Em cada uma dessas varetas são colocadas 335 pastilhas de urânio levemente enriquecido. Um conjunto de 236 varetas forma uma estrutura metálica que é mantida bem firme por grades e braçadeiras. Está pronto o elemento combustível, que tem até 5 metros de altura. É este combustível que abastecerá os reatores das usinas nucleares. É aqui, no coração das usinas nucleares, que o urânio vai gerar energia. O elemento combustível é colocado no reator e começa então um processo de fissão dos átomos de urânio das pastilhas. Os prótons e os nêutrons do núcleo do átomo são ligados por uma enorme energia, a energia nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, a ligação se rompe, o núcleo se divide em 2, liberando calor. Cada átomo solta também 2 ou 3 nêutrons, que vão dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia. Uma corrente de água que atravessa o reator capta o calor liberado durante a fissão nuclear. Esse calor vira vapor, que vai girar as turbinas da usina, produzindo finalmente a energia elétrica. Então, pessoal, o que a gente pode ver aqui, né, que essa é basicamente o uso da energia nuclear para fins pacíficos. Vale lembrar que as indústrias nucleares do Brasil, elas foram criadas dentro de um contexto de Guerra Fria e também de um contexto em que nós vivíamos os regimes militares. Tá? Durante um bom tempo, foi de interesse dos regimes militares que o Brasil desenvolvesse a sua arma nuclear. Tá? Vale lembrar que durante boa parte desses regimes, o governo negava essa intenção.
Tá? Mas lá nos anos 90, depois que já tinha acabado, né, tanto a Guerra Fria quanto os próprios regimes militares, os governos militares, é que o Exército do Brasil confirmou que estava abandonando o seu projeto nuclear. Né? É interessante, porque, ou seja, ele estava confirmando que estava negando algo. Não, ele estava confirmando que estava encerrando algo que ele sempre negou que ele tinha. Né? Agora, a questão é de que quando você enriquece o urânio, aí nesse processo que vocês viram no vídeo, tá? Se você domina esse processo, que aliás o mais difícil de você explorar a energia nuclear é você dominar essa tecnologia do enriquecimento do urânio. Essas centrífugas que vocês viram no vídeo, elas são uma peça de engenharia absurdamente tecnológicas, porque elas giram a 50, 60 mil RPMs. Então você pensa aí, um motor de automóvel gira a 10, a 3, 4, 5 mil RPMs, um motor de Fórmula 1 gira a 11 mil, 10 mil RPMs. Então imagina que é você montar uma grande centrífuga que vai girar 50 mil, 60 mil RPMs. Então é uma peça de engenharia muito difícil de você dominar. E outra coisa, esse processo ele tem uma série de questões técnicas que são muito particulares. Nenhum país do mundo compartilha essa informação, compartilha essa tecnologia. Tá? E é por isso que poucos países dominam isso. Tá? Na verdade, é um punhado, uma dúzia de países que conseguem, né, produzir combustível nuclear. E por que essa tecnologia é tão segredo, né, tão contida, ela não é divulgada, ela não é transmitida? Porque quem domina a capacidade de produzir, né, combustível nuclear também domina a capacidade de desenvolver combustível para bombas nucleares. Né? Então, quando você tem um domínio nuclear para produzir combustível para as usinas, isso te credencia para um nível a mais, um nível superior, que é você ter bombas nucleares. Então, toda a história, né, da física nuclear do Brasil, né, ela vem pautada nesse intuito de diversos governos de desenvolver toda uma tecnologia nuclear até para fins bélicos também. Há quem diga, né, existem fervorosos defensores de que o Brasil deveria ter uma arma nuclear. Né? Dizem que armas nucleares são importantes instrumentos de dissuasão militar. Né? Ou seja, o importante é você ter para que você não tenha que usar. Muito daquele molde que a gente falou na Guerra Fria, né? Ou seja, você criar um equilíbrio do terror nuclear que impediria, né, que outros países se sentissem, né, confiantes para invadir o nosso território. Tá? Agora, existem outros especialistas que acham que isso seria muito ruim para o Brasil, tá? Porque quando você se torna um país, né, militarmente nuclear, isso cria uma série de desavenças internacionais. É fato que desde a Guerra Fria, né, aquele grupo de países que dominaram a tecnologia nuclear, eles tentam a todo custo dissuadir outros países de terem essa tecnologia também. Então eles dificultam ao máximo, inclusive algumas vezes com sanções econômicas, né? Como aí acontece, por exemplo, no Irã. Né? Então, se o Brasil botasse para frente um projeto de construir uma bomba nuclear, nós sofreríamos pesadas, né, consequências, principalmente econômicas. Outro ponto negativo também que alguns especialistas dizem é que os nossos vizinhos se sentiriam o quê? Se sentiriam na necessidade de também dominar essa tecnologia. A partir do momento, né, que o Brasil tivesse uma arma nuclear, isso poderia criar uma corrida armamentista local. Né? E a gente poderia ter, em poucos anos, vários governos locais dominando e tendo armas nucleares. E aí, se a gente coloca isso com toda a instabilidade política que a nossa região tem, né, isso poderia sim criar um potencial para desastres, né, de proporções gigantescas. Tá? Então, quando você coloca na balança, né, toda a segurança que as armas nucleares podem te conferir, toda a insegurança que você ter
né, no peso ali das decisões, os políticos, ou pelo menos politicamente falando, estrategicamente falando, não parece ser muito interessante a gente desenvolver armas nucleares ou ter armas nucleares. Agora, de qualquer forma, essa tecnologia nós temos. A gente desenvolveu, não das armas nucleares, mas a tecnologia nuclear. Hoje o Brasil tem importantes centros de pesquisa. A Marinha, por exemplo, hoje detém essa capacidade de enriquecimento de urânio, né, em técnicas, né, que são exclusivas aqui do país. Tá? É um segredo tão bem guardado que a maioria das pessoas que trabalham ali naquela região, trabalham naquelas fábricas ali, não conhecem o processo todo, né, exatamente para evitar algum tipo de espionagem industrial. Tá? Mas o que se vê é que nos próximos anos existem sim alguns projetos militares para uso de energia nuclear, mas não para bombas nucleares, e sim para propulsão nuclear. Então existe aí um histórico e famoso projeto da Marinha de se construir um submarino nuclear, que seria muito interessante, porque hoje em dia o Brasil constrói submarinos. Aliás, é uma outra tecnologia muito complicada de se dominar. Poucos países, são uns 10 países do mundo que conseguem construir submarinos, né? O Brasil constrói os seus próprios submarinos, tá? Mas nossos submarinos são a diesel. Então, os submarinos a diesel eles têm uma série de limitações, porque eles precisam de ar para poder, né, mover os seus motores, eles não podem ficar muito tempo submersos, isso interfere diretamente nas suas missões. Então, existe um projeto muito antigo que está aí se desenvolvendo de se construir submarinos nucleares de fabricação brasileira. Isso aumentaria demais a capacidade da nossa Marinha de proteger toda aquela área, né, que a gente falou ali, né, de área marítima, né, de território marítimo do país, né, que a Marinha chama de Amazônia Azul. Aliás, essa questão geopolítica ela é bem interessante. O Brasil tem uma quantidade absurda de recursos. Há quem diga que o Brasil precisa, ocupar essas regiões, precisa militarmente investir no seu exército para que as possíveis invasões de agentes estrangeiros que queiram, esses nossos recursos, eles sejam evitados. Os críticos dizem o quê? Os críticos dizem que não existe necessidade de uma invasão por parte, de governos estrangeiros, porque os nossos recursos já são explorados, já são, deteriorados por agentes estrangeiros via, multinacionais, via empresas que entram aqui, muitas das vezes até com contribuição do governo. Bem, mas isso é uma questão que não cabe a gente aqui agora. Essa videoaula precisa ter só 1 hora e pouquinho, ao invés das 15 horas que poderia ter se a gente entrasse nesse assunto aqui, tá? Mas leiam sobre esse assunto, pesquisem, tá? Que é um assunto também muito interessante. Bem, durante algum tempo, a energia nuclear chegou a gozar de muito prestígio, porque, bem ou mal, ela é uma fonte que causa um impacto pequeno, porque se você parar para pensar, você extrai ali o urânio e você precisa de pequenas quantidades de urânio. Vocês viram aí, 2 pastilhazinhas daquelas ali já alimentam uma casa por um mês, tá? Então você não precisa de um volume muito grande de urânio para mover, uma termoelétrica, uma termonuclear, tá? Por muito tempo. Tá? Outra coisa é que as termoelétricas movidas à energia nuclear não emitem gases, poluentes para a atmosfera. Então, houve sim, durante algum tempo, uma euforia por parte do uso dessa fonte como solução para os problemas energéticos do mundo. Inclusive em países onde outras fontes são muito raras, como por exemplo os países europeus, que não têm grandes rios, não têm grandes reservas de petróleo. O Japão é outro exemplo de um país com poucos recursos que viu na energia nuclear uma solução definitiva para o seu problema de energia. Então a gente vai ver, principalmente ali na década de 50, 60, a difusão de inúmeras usinas nucleares pelo mundo. Então o Japão tem mais de 400 usinas, a França, a Alemanha, os próprios Estados Unidos tem grandes, tem centenas de usinas nucleares, todas de fissão. Tá? Só que qual é o problema?
A energia nuclear, ela tem um risco inerente a ela, que é a radiação. Usinas nucleares não explodem como bombas nucleares, até porque você não tem o mesmo volume de urânio enriquecido, né, envolvido, e esse urânio não tem o mesmo grau de pureza que o urânio em uma bomba nuclear. Tá? Agora, elas podem vazar radiação em quantidades até maiores do que de bombas nucleares. Por quê? Porque a bomba nuclear geralmente ela é um evento rápido. Então você tem uma dispersão da radiação ali, em uma grande concentração, uma intensidade muito grande, mas por um período muito curto. Né? Então, o volume de radiação de uma bomba nuclear pode ser muito menor do que de, por exemplo, uma usina que tem o seu núcleo exposto, né? E que vai ficar ali vazando radiação por dias, por meses, talvez por anos. Né? E toda a problemática das usinas, elas foram, né, levadas a público com o maior acidente da história das usinas nucleares, que foi o acidente de Chernobyl, que aconteceu na Ucrânia, né, na cidade de Pripyat, uma cidade ucraniana, ainda na época da União Soviética, ou seja, 1986, a União Soviética ainda existia, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, né, e uma série de erros de operação, erros humanos, levaram a esse grave acidente que acabou expondo, né, o reator de Chernobyl, né, da usina de Chernobyl, tá? E expondo ao ambiente uma quantidade absurda de radiação nuclear. Então a gente vê aqui algumas fotos, tá? No caso aqui, peraí, isso. Aqui a gente pode ver, peraí, passar aqui, isso. Aqui a gente vê algumas fotos, tá? Aqui a gente vê imagens da cidade de Pripyat, que teve que ser abandonada às pressas. Aliás, gente, eu recomendo vocês assistirem aquele pequena minissérie, né, quem tiver acesso à Netflix, tá? E até outros meios, né, que não seja a Netflix, de assistir a série Chernobyl, né, de 5 episódios, que ela é uma dramatização do acidente de Chernobyl e fica muito claro para a gente, tá? Tudo, né, todos os erros humanos, a burocratização, né, do Estado soviético, um Estado que ali naquele momento já estava agonizando, né, todos os erros. Aliás, há quem diga que o acidente de Chernobyl foi um dos golpes principais para a queda da União Soviética, né? Ali ficou exposto várias das deficiências daquele Estado pesado, burocrático, né? De ideias, de decisões infelizes dos seus gestores, tá? E de certa forma, tá? Isso custou um número absurdo de vidas, né? de cidadãos ali da União Soviética, né? Alguns que foram expostos sem saber a radiação e outros que depois tiveram que ser convocados para lutar, né, contra um problema que poderia ter se tornado ainda maior, porque aqui o reator ficou exposto, né, e coube a bombeiros, a militares, a árdua, né, missão de conseguir revestir esse reator, né, com materiais que fossem isolantes, e depois a construção de uma mortalha de concreto para tentar conter esse reator aqui. Agora, de qualquer forma, essa área aqui nas proximidades da usina de Chernobyl é uma área que tem uma quantidade absurdamente alta de radiação até os dias de hoje. Ou seja, pessoas que fiquem aqui, mesmo com roupas de proteção, por alguns minutos, elas podem sofrer uma carga de radiação absurdamente alta, né? Sofrer deformações, com câncer ou até morrer de queimaduras. A própria cidade de Pripyat, hoje, ainda hoje, mais de 30 anos depois do acidente, é uma cidade que não pode ser ocupada por seres humanos. Tá? Até é permitido o acesso a essa cidade por alguns minutos, algumas horas,
Mas a pessoa que vai para lá, e existe até um turismo meio macabro hoje em dia, né, de pessoas que pagam para ir para lá, né, para ver a cidade fantasma, a cidade abandonada, mas basicamente você assina termos de compromisso que você sabe que você vai ser exposto a quantidades muito altas de radiação, né, quantidades essas que, se for, né, por prolongado período, pode causar problemas sérios. Tá? E vai lembrar que até ali, gente, até a década de 80, apesar das bombas de Hiroshima e Nagasaki, pouco se sabia sobre os efeitos a longo prazo da radiação, né? Então, esse acidente em Chernobyl acabou, né, expondo a energia nuclear a essa falha. Outro problema seríssimo da energia nuclear é o lixo radioativo. Afinal de contas, o que se fazer com aquelas pastilhas ali depois que elas estão gastas, né? Depois que elas se tornam em césio? Parte pode ser aproveitado, por exemplo, para a indústria da medicina, raio-x e coisa e tal, mas a maior parte não tem nenhum tipo de destino. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, no caso do Brasil, da nossa usina, não vou aqui entrar muito no assunto da nossa usina, porque não vai dar tempo, mas a nossa usina, esse lixo radioativo de nível 1, que é o lixo que é o próprio combustível, ele acaba sendo armazenado ali no reator mesmo, em piscinas ali de água pesada, e ali ele vai ficar para sempre. Aliás, quando essa usina deixar de funcionar, quando a sua vida útil for ultrapassada, aquela área ali vai estar perdida para sempre, porque aquele elemento radioativo fica radioativo por milhares de anos. Tá? Agora, mas existem outros lixos radioativos, materiais que entram em contato direto com as pastilhas, materiais que entram em contato indireto, todos eles são materiais que ficam décadas armazenados, fazendo volume. Alguns países jogam no fundo do oceano, outros enterram em minas de sal, mas a verdade é que não existe uma solução definitiva para o lixo radioativo. Tá? E aí tem ainda a questão pior, que são esses acidentes. No caso, de Chernobyl, assistam lá o documentário, é muito legal. Tá? E também tivemos, num caso mais recentemente, o Fukushima, depois de um terrível tremor de terra e um grande tsunami, a usina nuclear de Fukushima, ela acabou entrando em colapso, ou seja, houve um erro de projeto lá que permitiu que a água invadisse o interior da usina, destruindo os geradores que mantinham a usina ali resfriado, e essa usina acabou explodindo e também vazando conteúdo radioativo, o que fez com que as redondezas de Fukushima tivessem que ser isoladas também. Hoje em dia existe um perímetro de 30 quilômetros em volta da usina que não pode ser mais ocupado, não pode ser mais utilizado, nem para plantação, nem para moradia. Tá? Então, é um caso também emblemático. Inclusive, depois de Chernobyl, foi engraçado, porque depois do acidente de Chernobyl, muitos países ficaram receosos da energia nuclear. Só que aí o que aconteceu? Não, Chernobyl aconteceu na União Soviética, lá foi uma falha humana, os protocolos de segurança mudaram, se tornaram mais eficientes. Aliás, protocolos esses que fazem com que a energia nuclear seja muito cara, porque você tem toda uma rede de segurança em volta. E aí, com o tempo, e principalmente com a questão do aquecimento global, com a questão da emissão de gases poluentes, no início dos anos 2000, nós tivemos um renascimento da energia nuclear. Ou seja, a energia nuclear voltou com tudo e houve investimentos em vários países. Não, a solução é a energia nuclear mesmo. Hoje em dia ela é muito mais segura. Chernobyl foi um caso isolado e blá, blá, blá. Só que aí a gente teve o caso de Fukushima agora, se eu não me engano, em 2015, 2016. Tá? Então, o que acontece? Aí, novamente, todos os terrores de Chernobyl, a ficha caiu. Ou seja, a energia nuclear ela é perigosa e ponto. Você pode passar décadas sem nenhum problema, mas quando o problema acontece, ele vai afetar uma área muito grande, o nível de mortalidade pode ser muito grande, a tragédia pode ser muito grande. Então, o que aconteceu? De alguns anos para cá, a gente tem visto vários países
né, principalmente os grandes investidores da energia nuclear, como a França, como a Alemanha, o próprio Japão, anunciarem que vão abandonar o seu programa e que gradativamente vão desligar as suas usinas. Tá? No Brasil, o Brasil tem 2 usinas nucleares e tem uma terceira em construção. Tá? Ou seja, o programa nuclear brasileiro, como eu falei, surgiu ali naquele âmbito, né, do regime militar, numa tentativa de domínio dessa tecnologia. Originalmente, nós teríamos 9 usinas nucleares, 3 em Angra, né, e 6 seriam ali no litoral de São Paulo. Tá? Num primeiro momento, houve uma parceria com uma empresa americana. Há quem diga, né, que o governo americano intercedeu nessa empresa para que esse programa não fosse para frente. Tá? A Westinghouse, que é a empresa que forneceu o reator de Angra 1, ela foi tão complicada, ela forneceu um reator tão problemático que até hoje Angra 1, que é uma das obras públicas mais caras da história do Brasil, não funciona direito. Inclusive o governo brasileiro entrou com processo, né, contra o Westinghouse lá na justiça americana, processo esse que misteriosamente se arrasta há décadas e não tem solução. Né? Então isso inclusive alimenta essa visão de que o governo americano interferiu no processo, porque de certa forma não era interessante para o governo americano que o Brasil obtivesse essa tecnologia. Tá? Depois, o Brasil abandonou essa parceria com os Estados Unidos e entrou numa parceria com a Alemanha, né? E, inclusive, Angra 2 e Angra 3 foram construídas dentro dessa parceria com reatores nucleares, né, desenvolvidos pela Alemanha. Tá? Mas, de qualquer forma, esse projeto ele gera muita controvérsia. Por quê? Porque tem gente que acha que esse projeto foi interessante, né? Ou seja, é um projeto que catapultou o Brasil para o domínio dessa tecnologia, que é uma tecnologia realmente de ponta, tá? Mas há quem diga que o Brasil nunca precisaria de usinas nucleares. Primeiro, pelo risco que elas têm, né, de causar desastres. Segundo, por exemplo, os locais que escolheram. Né? Vale lembrar, gente, que Angra dos Reis é um dos litorais mais bonitos do planeta. Né? E eles resolveram fazer o quê? Construir uma usina nuclear ali. E aí, também a questão do custo. Vale lembrar que essas obras, até pelos inúmeros cancelamentos, atrasos, né, são obras estupidamente caras. Poderia ter se construído hidrelétricas, termoelétricas convencionais em muitos outros lugares pelo custo que se teve com essas usinas nucleares. Tá? Então, assim como muita coisa no Brasil, há uma intensa discussão, né, entre os especialistas sobre os pontos positivos e os pontos negativos desse projeto. Projeto esse que acabou sendo abandonado, né? Inclusive as outras usinas que estavam, né, no projeto acabaram não saindo do papel. E até mesmo Angra 3 ainda está em fase de construção, gasta dinheiro pra caramba, né? E Angra 1 não funciona direito, é inclusive carinhosamente chamado de vagalume, né? Ora funciona, ora não funciona. E Angra 2 é uma usina, né, muito mais estável, que funciona, mas mesmo assim já esteve envolvido em alguns incidentes, né, de vazamento de água com um certo teor radioativo e coisa e tal. Tá? Mas como eu falei, é um assunto muito polêmico, o uso, e o benefício que o Brasil teve de construir essas usinas, ali naquela região. Bem, agora, na história do Brasil, o pior acidente radioativo nem teve nada a ver com a usina nuclear ou com projetos militares, nem nada. O pior acidente da história do Brasil envolvendo a radiação foi o acidente do Césio 137 em Goiânia. Né? Ou seja, o Césio 137, um dos subprodutos, né, da decomposição do urânio, ele é largamente utilizado em aparelhos radiológicos. Tá? Ou seja, o controle desse material se dá pelo exército. Tá? Mas não se sabe bem
por que cargas d'água um desses aparelhos de radiação, né, um desses aparelhos radiológicos de raio-x, um aparelho normal de raio-x, né, ele foi parar num lixão comum de ferro velho. Porque quando você vai tirar um raio-x, tá? O que acontece ali? Você tem um aparelho envolto para um chumbo e ali dentro você tem césio-137. E você tem um diafragma que se abre e bombardeia o teu corpo com uma quantidade de radiação. Essa radiação vai transpor o seu corpo e vai impregnar uma chapa, tirando a chapa de raio-x. Ah, isso é perigoso? Não, porque você faz isso uma vez na vida, outra na morte. Né? É uma quantidade de radiação relativamente pequena pelo tempo que você vai ser exposto. Tá? É claro que não dá muita segurança quando você vê o técnico indo para trás de uma parede de chumbo, né, para tirar. Mas ele ali está envolvido ali naquele trabalho. Inclusive, os técnicos de radiologia trabalham por menos tempo, porque é um trabalho em que ele acaba sendo exposto por um volume de radiação muito maior, né, do que normalmente um ser humano é exposto. Tá? Então é mais do que justo, até por uma questão de segurança, que eles se aposentem mais jovens, né? 10 anos, uma coisa assim. Tá? Agora, no caso, né, do Césio em Goiânia, esse aparelho acabou parando no lixão e um catador de lixo acabou recolhendo esse material, né? Ele acabou expondo, abriu, né, o cilindro de chumbo, o total desconhecimento, né? Dentro desse material tinha, né, dentro desse cilindro de chumbo, ele encontrou esse pó, esse material, né, fluorescente, de um brilho muito bonito. Então ele ficou encantado por aquele material ali, né, e aquele brilho fluorescente é radiação, né? E aí ele levou para casa, né, mostrou para os vizinhos, mostrou para a filha, jogou debaixo da cama da filha, né, passou no nariz da esposa. Então, o resultado, né, a gente teve uma série de mortos, pessoas, né, que foram afetados por queimadura, porque a radiação em grande quantidade ela causa queimadura, né, deformidades. Tá? Muitas dessas vítimas tiveram que ser, inclusive, enterradas em caixões de chumbo, né? Algumas ficaram com deformidades, aqui como vocês podem ver na foto, deformidades para a vida toda. Outras estiveram com queimaduras que não cicatrizam, porque é uma queimadura de radiação que não cicatriza por décadas, tiveram que fazer tratamentos, né, especializados. Tá? E muitos dos materiais que esse Césio acabou entrando em contato são materiais que estão, né, em um depósito até hoje, né, com um nível de radiação altíssimo. Tá? Então é um dos maiores casos de acidente radioativo no mundo, tá? Provocado por puro descaso, né, por algum erro burocrático em que fez com que esse material, que geralmente é muito controlado, né, pelo governo, parasse em um lixão comum. Tá? E isso acabou expondo também todos os riscos da radiação e dos elementos radiativos no cotidiano também. Tá, gente? Beleza. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia renováveis. Então, essas fontes, elas são, como o próprio nome diz, fontes que elas podem ser reutilizadas em um tempo hábil pelo ser humano. Né? De uma forma geral, essas fontes elas são mais limpas que as fontes não renováveis. No entanto, isso não elimina o impacto que elas vão causar sobre o ambiente. Aliás, a gente tem que entender uma coisa sobre as fontes de energia. Toda fonte de energia, em um maior ou menor grau, né, ela vai causar um impacto do ambiente. Tá? A gente busca, hoje em dia a sociedade busca de uma forma geral fontes mais limpas, tá? Mas vale lembrar que se você for pegar e for analisar, toda fonte tem algum tipo de impacto. Tá? E aí o que vai pesar sobre o uso de uma fonte ou de outra vai ser a sua abundância, tá? Vai ser sua rentabilidade e, mais recentemente também, o quanto essa fonte vai causar de impacto no ambiente. Tá? Então, nos últimos anos, a gente tem tido uma crescente onda de uso de energia renovável.
tá? Numa tentativa de reduzir os impactos, tá, causados pela exploração dessas fontes. Bem, gente, vamos fazer o seguinte, eu estou olhando aqui que já tá batendo 1 hora, então eu vou dividir essa aula em um outro segmento, tá? Ou seja, para ficar sempre aulinhas de 1 hora, para não ficar uma aula, né, de 1 hora e meia, de 2 horas, como tem ficado até agora. Eu acho que fica melhor para vocês dividirem o tempo de vocês de assistir. Então, daqui a pouco, né, então, na verdade, eu vou encerrar aqui essa aula e na próxima aula a gente vai encerrar esse assunto falando sobre fontes de energia renovável. Tá bom, gente? Valeu, então, até daqui a pouco.